CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Vensky. E ele está comigo aqui nos estúdios da Rádio CBN. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinho, e a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar aqui na nossa coluna Perspectiva Empresarial sobre uma liderança que, olha, talvez muitas pessoas não saibam que ela existe, como que funciona, mas muitas vezes podem estar agindo como que a liderança situacional de determinadas situações. Como que é esse conceito? Bom, Manuel, na verdade a ideia é a seguinte: você não pode, como líder, você tomar decisões sempre iguais. Porque conforme as condições se apresentam, o líder precisa se adaptar, né? E aí você pode falar sobre ambiente externo, ambiente interno, sobre o ponto de vista dos colaboradores. Então, a visão da liderança situacional, ela é uma visão mais analítica, ou seja, o líder precisa desenvolver algumas capacidades de inteligência emocional, enfim, a capacidade de análise, em que ele pauta suas decisões conforme a circunstância especificamente, né? Então, assim, lógico, o líder tem que ter a visão estratégica para todo ambiente, tem que ter. Ele tem que ter uma boa capacidade de comunicação, ele tem que ter uma boa capacidade de comunicação. E ele também tem que ter uma boa capacidade de decisão. Só que as decisões, a comunicação, a forma de se portar, ou mesmo como ele se posiciona dentro da organização, vai variar conforme a situação em que ele está envolvido e conforme o desafio que ele precisa resolver naquele momento. E como que funciona essa abordagem da liderança situacional? O que ela tem de detalhes e que o gestor precisa ter esse conhecimento para entender a forma de utilizar? Ele precisa primeiro mapear a situação sob três pontos de vista básicos, né? Sob o ponto de vista do que está acontecendo na empresa internamente, ou seja, ele está num período de bonança, ele está num período de problemas financeiros, a Covid é um exemplo disso, né? O que a Covid causou na empresa dele, porque a Covid não afetou todo mundo. Algumas empresas, por exemplo, álcool em gel, a empresa ela teve que buscar formas de investir para conseguir crescer a própria operação. Então, cada organização tem a sua realidade e o líder precisa entender internamente o que ele precisa fazer. Segundo, do ponto de vista da perspectiva externa. Então, o que externamente está acontecendo no ambiente? A eleição é um exemplo disso. A eleição municipal para aquele setor, para aquela empresa, afeta. Então, sendo um dado posto, ou seja, elegeu um novo governante para aquele município, aquilo vai, de alguma forma, afetar positivamente ou negativamente a atividade dele, ele precisa, então, liderar com base nessa perspectiva externa, que é só um exemplo. E também a questão dos colaboradores. Como é que os colaboradores devem ser tratados em cada situação, seja do seu ponto de vista de qualificação individual de cada um, ou mesmo do ponto de vista de momento da empresa. Ou seja, aquele colaborador está confortável na posição que ele está entendendo o que ele precisa fazer, então o líder não pode tratar todo mundo igual. Acho que essa questão do ambiente externo a gente pode ampliar também para o dia a dia, para entender como que está o desenvolvimento da cidade. Às vezes aumenta casos de violência, aumenta a insegurança para os seus colaboradores, tais colaboradores estão com dificuldade para encontrar espaço para os seus filhos poderem ficar na hora do trabalho, em creche e tudo mais. Isso também é interessante de se analisar, né? Se analisa. E assim, como fazer em relação àquilo que é posto. Porque vamos lá, o cenário externo é posto. Eleito um governante, ou a segurança sendo boa ou ruim naquele bairro que eu estou instalado, é um dado posto. Eu não consigo mudar aquela realidade. E aí, qual que é a minha capacidade enquanto líder de liderar uma mudança interna, né, na minha organização para responder aquele fator externo? Como que eu identifico as ameaças e as oportunidades? E também como que eu tomo uma decisão em relação a tudo isso? Então, identificado o ambiente externo, tendo toda essa perspectiva, analisado isso, como eu reajo a cada situação que é apresentada. E tem que ser diferente, né? Sim, né? Tem que ser adaptativa, né? Nessa questão da liderança, a gente tem diversos momentos em que tem que tomar a decisão. Você até mencionou, né? Questão da Covid. Às vezes tem momento de crise, às vezes tem momento de oportunidade. Quando está em crise, como que é esse processo e tem como se preparar antes para esse momento? Eu acho que a palavra mágica quando uma empresa está em crise, né? E via de regra a crise vai estar ligada à questão financeira, né? Pode ter crise de outras naturezas, mas o financeiro vai ser o que vai afetar por primeiro, porque sem caixa a empresa automaticamente fecha. Sem um produto bom ela pode ainda se adaptar se ela tiver um caixa. Agora, sem caixa ela não consegue resolver nada. É a rapidez com que ela toma uma decisão. Acho que a situação, nesse caso, de uma crise, por exemplo, rapidamente o líder identificar quais são os problemas que essa crise está gerando dentro da empresa,
como ele pode cortar custo, como ele pode eventualmente ampliar uma linha que está sendo mais lucrativa, cortar que ela está dando mais prejuízo, colaboradores, quais estão aderindo ou não. Então ele precisa rapidamente tomar uma decisão em relação a todos os fatores que estão envolvidos dentro da organização e tomar aquela decisão rápida. Então a palavra para a empresa que está em crise é rapidez. Tem que estar ali atento ao que está acontecendo no mercado. A gente tem muito agora também, porque se ampliou muito com a visibilidade das redes sociais e tudo mais, muitas vezes o desafio da imagem, né, da empresa, que às vezes pode se desgastar em determinada situação. Isso é um desafio que tem que estar bastante antenado também, né, Rodrigo? A imagem ela tem uma repercussão interna e externa. Então, você consegue identificar um problema de imagem numa empresa em que os colaboradores, se tem algum problema de imagem, eles deixam de aderir à liderança. Então, é importante que a imagem esteja bem construída internamente para que os liderados façam adesão àquela meta que você tem, àquele plano que você tem, porque se eles não aderirem, isso vai afetar automaticamente. Então, a imagem interna é fundamental e externamente repercute em relação à própria venda, em como o cliente vai receber, em como você vai ser recebido num órgão público, por exemplo, se for uma empresa idônea ou inidônea. Então, com certeza, isso afeta muito a questão da imagem e precisa sempre ser muito bem observada pelas empresas. Nessa parte interna, na relação com os colaboradores, como tratar os colaboradores todos da mesma forma? Tem algum tipo de ação adaptativa dependendo da função, do que é entregue por cada colaborador? Como agir? Na liderança situacional, Emanuel, é absolutamente o contrário de atender todo mundo, agir com todo mundo como se todo mundo fosse igual. É muito pelo contrário. É na situação de cada um. O que significa a situação, nesse caso? Em que posição ele está na organização. Então, ele é um líder, ele é uma pessoa operacional. Qual é a função dele na organização? Segundo, a partir disso, qual a capacidade dele de receber um feedback? Ele é uma pessoa que recebe facilmente ou não? Porque o líder também precisa entender. Se o colaborador não é uma pessoa fácil de receber feedback, ele também tem que se adaptar à própria condição do funcionário, se ele pretende continuar com esse funcionário. E, principalmente, incentivar a colaboração dos colaboradores internamente. Ou seja, a partir do momento que eu vou tratar diferente as pessoas, né, no ponto de vista de que aquele líder tem 10 pessoas abaixo dele, por exemplo, eu preciso cobrar ele de tal forma que ele consiga repercutir aquela cobrança para os demais colaboradores. Ou não, é um líder que tem uma equipe de 100 pessoas que ele precisa engajar mais as pessoas do ponto de vista de adesão mesmo, de interesse do funcionário, né? Aí é diferente a forma de liderar. Então, assim, você precisa tratar cada colaborador conforme a sua capacidade interna da empresa e também a sua própria formação. Então, por exemplo, liderar uma equipe de médicos é muito diferente de liderar uma equipe de limpeza. São perspectivas diferentes, em formas de pensar o mundo diferente, nem melhor nem pior, são só diferentes. E que o líder precisa sempre estar se adaptando, identificando e agindo de forma diferente. Entender para conseguir, né? Ser justo sempre com os trabalhadores e também entender a realidade de cada um. Esse Rodrigo Vensky aqui na coluna CBN Perspectiva Empresarial. Rodrigo, obrigado aí por mais uma colaboração nessa semana, assuntos importantes para a gente contribuir para o desenvolvimento das empresas da nossa cidade e da região. Obrigadão. Obrigado, Emanuel. Boa semana.